O universo de Star Wars está de volta às nossas vidas. O livro de Boba Fett estreia o seu primeiro episódio hoje, dia 29 de dezembro, e a gente está aqui para comentar esse primeiro momento que está fantástico, cheio de referências canônicas, e eu estou aqui justamente para detalhar item por item para vocês. Então fique ligado, porque a gente está atualizando o canal a partir de hoje. Bora! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente está falando do primeiro episódio do livro de Boba Fett, o spin-off direto de O Mandaloriano, que inclusive tá pra lá de spin-off. É mais do que um episódio original, canônico, porque ele é oriundo diretamente de Star Wars clássico que nós acompanhamos, dos 3 primeiros filmes da trilogia, que lançou uma das maiores epopeias do universo geek pra gente curtir. Bom, se você está chegando aqui no canal agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal. Clique no sininho para ativar as notificações para você receber os avisos sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Visite as nossas redes sociais para ficar por dentro sempre de tudo que a gente passa por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente deixe o seu like, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. E o que foi esse primeiro episódio de O Livro de Boba Fett? Como eu disse para vocês, ele é mais do que um spin-off. Ele é praticamente a continuação direta dos eventos que eu posso até classificar como o encerramento da trilogia original de Star Wars. Então assim, para a gente se posicionar, a série começa justamente explorando o que muitos de nós perguntaram, principalmente depois da aparição fantástica do Boba Fett em O Mandaloriano, que foi emblemático. Ele já apareceu como um nômade, ele já teve envolvimento direto lá com o pequeno Grogu, o pequeno Yodinha, quem gosta de chamar ele dessa forma mais carinhosa, e também como ele se relacionou com o Din Djarin, né, o Mandaloriano na série. E aqui a gente tem algumas perguntas que ficamos para trás, principalmente aquela, quando a gente tem aquela confusão toda em uma das naves do Jabba, quando o Han Solo é descongelado do Carbonite e ele, perdido ainda, tentando sair da sedação de toda aquela situação difícil, ele acerta um dos jatos do Boba Fett, que acaba sendo arremessado para dentro da boca do Sarlacc. Tanto ele quanto quase também o próprio Lando Calrissian, que foi arremessado, que também seria devorado pelo Sarlacc, mas não foi, justamente porque no meio daquela confusão ele acabou se satisfazendo como o Boba Fett. E a gente tem esse início de episódio, assim, uma forma, eu posso até fazer uma comparação, é como se fosse um jogo de memórias, né? O Boba Fett começa já dentro de um tanque que parece bastante com os momentos de recuperação que o próprio Darth Vader passa quando ele está numa situação difícil, e tá lá, ele dentro desse tanque de recuperação, e enquanto ele tá ali, a gente vê que o episódio faz a gente passear pelas memórias dele, e a gente já começa, meus amigos, dentro do estômago do Sarlacc, que é a pergunta que não quer calar: como é que a armadura do Boba Fett foi parar na mão dos Javas, como que eles comercializaram para aquele forasteiro, que inclusive foi um dos episódios do Mandaloriano, onde ele aparece com a armadura do Boba Fett, e ali a gente tem a resposta. O Boba Fett utiliza assim os gadgets que estão dentro da sua armadura, incluindo principalmente aquela chama que ele usa, né, para inclusive intimidar os seus inimigos, e ele usa aquilo dentro do Sarlacc. E cara, é incrível a gente ver como eles conseguem situar a gente com relação a isso, porque eles mostram e tá lá nas entranhas do Sarlacc, e um dos Stormtroopers está ali morto, e ele usa justamente uma espécie de tubo de oxigênio para manter a respiração, porque ele está sendo sufocado, ele está sendo digerido aos poucos, e ele consegue sair dali. E é legal a gente ver, para quem assistiu a trilogia original,
a similaridade, os elementos que acompanham o que você assistiu de Star Wars desde lá de trás até agora, localizados ali, os destroços da nave do Jabba, e aí a sua mente que assistiu lá o Star Wars, o Retorno de Jedi, já imagina, poxa, se ele saiu dali agora há pouco, talvez agora há pouco, que deve estar rolando agora a explosão da Estrela da Morte, eles devem estar invadindo com a Millennium Falcon a Estrela da Morte, deve estar rolando aquela batalha espetacular, o último combate do Luke Skywalker contra o Darth Vader, a revelação do Anakin pro filho de quem ele era mesmo, cara, é tudo ali conectado. E, obviamente, esses eventos não são passados ali, mas a gente que assistiu Star Wars consegue se localizar e entender o que é o desdobramento depois desses eventos com o Boba Fett. E ali a gente vê ele saindo e, obviamente, no meio daquele deserto em Tatooine, ele só poderia ser pego por um grupo de mercenários, exatamente, os Java, que encontram ele desolado, ali desacordado, despem ele totalmente da sua armadura, que inclusive é comercializada, como eu disse, para outro forasteiro lá em O Mandaloriano, e ali eles deixam o Boba Fett à míngua. E obviamente quem o resgata no meio disso tudo são os nômades do deserto de Tatooine, exatamente, os Tusken, e eles os levam justamente para ser um joguete, um prisioneiro, como fizeram com a própria mãe do Anakin Skywalker. E ali a gente vê como que lida o Boba Fett em meio a essa situação. E é legal que o episódio ele fica indo e voltando. Aí mostra inclusive o momento em que o Boba Fett está no trono já do Jabba, fazendo as suas negociações com os povos locais, né? E como que ele faz isso de uma forma completamente diferente do que o Jabba estava acostumado. O Jabba sempre teve nas mãos o povo de Tatooine, porque ele trabalhava a punho de ferro. Tudo aquilo que ele fazia era na base do medo. E o Boba Fett ele já consegue chegar de uma forma mais diplomática, ele aceita pequenos favores, e até o momento que a gente percebe que existe uma ruptura ali, uma bronca entre um emissário da prefeitura da cidade contra ele, que vai justamente pedir impostos, entre aspas, para o Boba Fett pagar. E obviamente ele não paga e acaba ficando ali já desde o início do episódio um clima difícil que muito provavelmente isso vai ter um desdobramento para os próximos episódios. E o episódio ele fica brincando com isso, indo e voltando no passado, e a Fennec Shand está do lado dele o tempo todo como a sua braço direito. É legal, inclusive, a gente ver o que acontece enquanto ele está prisioneiro dos Jabba, né? Ele a todo tempo fica vigiado por crianças Jabba que abusam dele, batem nele, e ele fica muito ferido, e os Javas, que são os líderes como é que eu vou dizer assim, como se fossem os caciques daquela tribo, só observam a qualidade de guerreiro e de resistência que ele tem. Isso fica muito claro no episódio. Até o momento em que ele consegue se soltar e ele vai deserto adentro, sendo perseguido por um daqueles cachorros que parecem muito parecido com aqueles cachorros do Predador, né, do Predadores. Ele é perseguido ali no deserto à noite e ele é pego novamente. E ali ele é levado, para sua humilhação, ele é levado por uma das crianças para que eles consigam coletar umas pequenas cumbucas que parecem como se fossem uns ouriços que ficam debaixo da areia do deserto lá, que aquilo mina água, e é justamente aquilo que eles usam para sobreviver. E o Boba Fett, sujeito àquilo, ele não tem o que fazer, acorrentado inclusive com outro personagem que eu não me recordo o nome dessa raça, mas depois eu coloco aqui nos comentários para quem se lembrar, e se alguém assistiu, coloca aqui nos comentários o nome dessa espécie específica lá de Star Wars. E os dois estão lá cavando a ordem daquele pequeno Tusken para que eles consigam achar essas pequenas cumbucas, esses pequenos ouriços que conseguem acumular água. E nessa escavação, obviamente, vocês sabem que nunca termina bem em Star Wars, principalmente quando você está perambulando pelo deserto de Tatooine. Alguma coisa vai acontecer. E, obviamente, a criatura que consegue escavar uma espécie de pata meio de dinossauro, e obviamente é uma criatura adormecida por debaixo da terra, que lembra bastante um centauro. Aliás, eu até conversando aqui com a minha esposa, eu fiz até uma comparação que essa criatura lembra uma espécie de
Centauro misturado com aquele Kraken, para quem assistiu, quem for um nerd das antigas, com aquele Kraken que foi apresentado em Fúria de Titãs de 1900 e bolinha. Mas enfim, sempre seguindo essa referência, eles enfrentam essa criatura. Obviamente a outra criatura ela é abatida e fica apenas o Boba Fett. E o Boba Fett consegue dominá-la com a corrente e ele consegue ao mesmo tempo decapitar e provar o seu valor. E é linda essa cena, galera, porque você faz um comparativo que inclusive o episódio faz... Depois vocês assistirem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tem uma sequência que mostra o pequeno Boba Fett pegando o capacete do Jango Fett logo depois da Batalha dos Clones, e aí você volta para essa cena que eu estou dizendo, vendo ele vencendo essa criatura, dominando essa criatura gigantesca, lembrando de todo esse passado que ele teve, difícil, de quase ter sido devorado por um Sarlacc, e agora conseguindo o seu destaque. É espetacular, é você trazer de volta aquele Star Wars canônico e principalmente um dos personagens mais incríveis que foram produzidos dentro dessa história. E o legal é que, como eu disse para vocês, o episódio fica indo e voltando e a gente tá de volta lá na cidade. Inclusive tem uma cidade em Tatooine que, para minha surpresa, na minha cabeça, Tatooine era um planeta que se resumia a pequenas fazendas, como eram da família dos tios do Luke Skywalker. Mas não, é uma cidade enorme que fica em uma das crateras de Tatooine, e lá o Boba Fett vai justamente conhecer quem são os vilarejos, fazer seus negócios, se aproximar. E uma das personagens, que eu não descobri o nome dela ainda, mas ela é interpretada pela antiga e clássica Jennifer Beals, que fez Flashdance, e ela os recebe como uma anfitriã da cidade, por assim dizer. E obviamente eles já estão sendo vistos ali de uma forma meio turva. Junto com eles, a gente percebe também a presença de mais dois personagens. Eu também não vou me recordar o nome da raça deles, mas eles eram os guardas imperiais do Jabba. E eles aparecem, inclusive, no Mandaloriano, numa luta ferrenha de morte, e obviamente o Din Djarin consegue tirá-los daquela situação. E eles aparecem novamente desolados, sem mestre, sem nada, e o Boba Fett os aceita de volta, desde que eles se tornem seus escravos leais e súditos leais. E assim eles são. E obviamente na saída desse local onde ele foi conversar com a personagem da Jennifer Beals, eles são abordados por um grupo de ninjas, cara. Exatamente. Ninja. Dentro do universo Star Wars. Aliás, se encaixou, se não encaixou, cara, vocês estão redondamente enganados, vocês estão dizendo que não prestou, porque prestou muito, ficou muito bacana. Aliás, eles usam, é bacana esses elementos que são presentes, né? Eles usam uma espécie de escudo que lembra bastante o que os wakandianos utilizaram na guerra, em Vingadores Guerra Infinita. Não é bem o manto que eles usam, que cria uma espécie de escudo de força, mas o escudo de força está ligado diretamente no bracelete, e assim uma batalha ferrenha começa entre escudos e lanças com energia. Cara, e a gente percebe que o Boba Fett, ele tá fragilizado, e isso tem a ver com o passado, quando ele ficou preso com os Tusken. Ele sofreu muito, eles abusaram muito dele, eles fragilizaram demais o corpo dele, e isso agora faz parte da rotina dele. A armadura não só o sustenta, mas também é um suporte de vida, assim como era pro próprio Darth Vader, né? E bacana é como os súditos dele, essas duas criaturas que eu não me recordo o nome agora, quem se lembrar coloca aqui nos comentários, eles realmente entraram nessa ideia de apoiá-lo e colocaram ele de volta no tanque para ele recobrar as suas energias. E é justamente isso que faz o episódio ser incrível, porque ele brinca com as perguntas que nós fizemos desde o começo, quando terminamos de assistir o Retorno de Jedi. O que será que aconteceu com o Boba Fett depois de ter sido devorado? Principalmente depois de termos visto ele em O Mandaloriano. E o que será que vai ser a partir de agora, depois deste incrível episódio que deixa mais perguntas ainda? E olha, galera, Star Wars tá na sua melhor forma. A direção desse episódio diretamente é do Jon Favreau, e ele deixou justamente as pistas para que o próximo episódio só cresça ainda mais dentro do canônico de Star Wars.
Galera, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas para vocês por tanto tempo de ausência, mas nesse período do Natal, eu e minha esposa, a gente ficou muito doente aqui, não tinha nem condições de fazer vídeo, e eu tinha que cuidar da minha filha e ela teve que descansar porque ela ficou muito mal, tá? Ela ainda tá tossindo bastante, tá muito difícil, e a gente tá tentando se desdobrar aqui para que as coisas deem certo. Mas de qualquer forma, eu agradeço a vocês que estiveram durante todo esse tempo aguardando a gente trazer um material novo aqui, e fiquem ligados que em breve a gente resgata algumas coisas que já foram apresentadas, alguns trailers que acabaram de estrear e também outros assuntos que ainda a gente precisa colocar em dia, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero principalmente que vocês todos estejam bem e com saúde. A gente se vê em breve e espero vocês aqui no canal, beleza? Então fica aqui o meu grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!